E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e este episódio é um episódio especial porque nós estamos gravando diretamente de Londrina, aqui na casa do meu amigo Koichi Komura, na Solução Agropecuária. Ele abriu o espaço aqui pra gente e a gente tá aqui porque nós somos desse jeito. A gente chega e ocupa o espaço mesmo, tira todas as coisas do lugar pra gravar, né? E esse episódio é muito especial, cara, porque eu tô aqui novamente com Tassiana Reis, cara. Tassiana que teve no AgroResenha em 2021, se eu não tiver enganado. 99. Episódio 99. Nós passamos de 400 agora. Então, acho que nada mais justo do que a gente trocar uma ideia e ver o que evoluiu ao longo desse tempo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao AgroResenha Podcast. Alô, moçada! Obrigada, Paulo. Bem-vindo a Londrina também, a terra do pé vermelho, na nossa casa. É isso aí. E vou te falar, precisava ser no dia mais frio da história do ano aqui em Londrina eu chegar? É pra testar realmente a vontade que você tava de fazer os episódios aqui em Londrina. Cara, muito legal te receber aqui, porque a gente já tem uma história há muito tempo de você ter vindo. Acho que você foi uma indicação, que eu não lembro agora. Eu tava tentando me lembrar hoje de quem foi. Alguém como foi te indicou, eu não lembro quem foi. Alguém te indicou. E depois você fez a mentoria comigo do podcast, eu Sim. fiz contigo também. A gente foi se trombando em todos os lugares aí, né, velho? Fomos acompanhando uma caminhada de evolução, né, dos produtos, digamos assim, e como pessoa também. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe que no AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá incrível, cara. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta. E para começar essa resenha, eu não vou pedir para você contar a sua história que você contou lá no episódio 99, mas conta como é que foram esses últimos 4 anos, né? 4 anos. O que aconteceu nesse período aí, dona Tassiana? Bastante coisa, né, Paulo? Sim, no mundo, né, já começa por aí. O mundo aconteceu muita coisa. O mundo é outro, né? Mas a gente também aconteceu muita coisa. Naquela ocasião eu tava praticamente me desligando, tinha acabado de me desligar de uma carreira de multinacional. Isso, exatamente. Construída, tô completando 15 anos de formada, então naquela ocasião eu tava ali batendo tamo 10, junto, 11 é nóis. anos. 15 anos de formada. Tamo bem conservado, né? Eu sei que nos fez bem. A minha jaqueta de faculdade ainda me entra, então eu sei que então tá bom, é um ponto importante. E as pessoas me reconhecem também. Então tá ótimo. Segundo ponto beleza, importante, que ainda tá mais ou menos bem ali. É bom quando a pessoa te reconhece e fala assim, nossa, como você tá bem, né? Esse é um ponto importante. Pra mim isso é mais difícil, porque o cabelo branco é os meus estão chegando também, mas esse é um ponto interessante. Te conto depois uma pegada sobre isso também. Mas você é a estrela. Bom, o que mudou bastante, uma coisa interessante, assim, eu percebo que a vida faz um movimento para levar a gente para onde a gente tem que estar. Uhum. Às vezes a gente briga bastante com isso, mas em algum momento ou outro vai insistir. Nesses tempos atrás eu estava montando uma apresentação na qual eu ia falar para jovens a respeito da carreira, né, como engenheira agrônoma, o que eu já tinha aprendido, o que daria para a gente fazer. E me veio um estalo de pegar uma sequência de fotos da Tassiana criança para a Tassiana de agora. Então, um jeito de brincar, uma guitarrinha na mão, entre outras coisas, e eu vi fotos minhas de adulta que são exatamente na mesma posição e fazendo as coisas que eu fazia quando criança. E aquilo me assustou, de uma certa forma, porque eu era criança que brincava andando num jipão rosa da Barbie, falando que estava prestando consultoria, que estava viajando, que estava ganhando o mundo. E aí, de repente, eu me vi fazendo as mesmas coisas, porém de uma forma que eu não esperava fazer. Eu me vi sendo uma voz que eu nunca imaginei ser, porque ninguém se forma em agronomia e fala, nossa, que delícia, eu vou trabalhar com comunicação. É aquele videozinho do desenho que fala, senhoras e senhores, buenas tardes, buenas noites, né? Ninguém chega para isso. A gente imagina que você vai ser reconhecido pelo seu diploma, pelo seu título, por qualquer outra coisa, menos pela voz. Sim. E, de repente, o advento pandemia na vida de todo mundo foi ganhando repercussão dentro do digital, com as ideias também, claramente, porque só a voz, né, exceto quando a sua, Paulo, que é mais conhecida do que o seu rosto, né, que Isso é verdade. agora tá sendo, porque quando as pessoas veem a imagem, elas se decepcionam. Mas quando eu comecei a trazer um assunto que é a essência, e eu comecei a defender isso, a falar que somente a essência conecta, todos esses pontos, eu vi crescer um movimento de pessoas que são interessadas nessa busca também dessa conexão
consigo mesma e como isso se espelha no mercado de trabalho. Então, de lá para cá, saiu um pouco da euforia, do vamos fazer o novo, até talvez um pouco da revolta que a gente tem logo que a gente sai da CLT, sim, que você quer, sim. Uou, liberdade cantou para nós, vamos viver a vida. Uhum. E foi amadurecendo um processo de entender que a vida é cíclica e que nós estamos realmente, nós não somos. Sim. Nós estamos em muitas etapas. E nessas últimas etapas foi esse processo de amadurecimento. Legal. De entender como dar voz ao nosso setor, em diversas fontes, diversos protagonistas que a gente encontra no nosso dia a dia, e como trazer isso numa versão mais madura também que possa ser recebida e aplicada dentro do nosso mercado. Legal. E essa questão da comunicação, porque é interessante. Quem tem coisas legais e que vão ajudar as pessoas em algum aspecto, as pessoas tendem a pedir, né? Sim. E você tem essa questão da essência, né? Você traz essa questão do marketing também estratégico e tal, né? Conta um pouco desse trabalho que você foi desenvolvendo ao longo desse tempo, né? Pós-CLT, liberdade total e tal. A carreira, na verdade, dentro da CLT me moldou pro lado da estratégia. E é o melhor jeito de começar, Exato. assim, para a maioria das pessoas, né, cara? E se todo mundo parasse para avaliar as possibilidades que você tem dentro da carreira da agronomia, você perceberia que a maior parte delas são na estratégia. Sim. Porque a gente começa ou desenvolvimento de mercado, ou AT, e aí depois você vai passando ali por um período onde você tem que cumprir metas, você tem plano de negócios, você tem planejamento. Então, quando você consegue olhar por trás daquilo dali um pouquinho, você vê que é uma grande escola para você aprender a lidar com números e com resultados pautados em pessoas, que aí entra talvez o nosso maior gap. É isso aí. Que é entender como lidar com pessoas. Quando eu tive na responsável de produto fertilizantes para a Rizobacter, 2017 a 2020, eu trouxe para o Brasil um produto que era uma parceria com uma empresa francesa e que não existia ele no Brasil. Era um fertilizante microgranulado a 40 quilos por hectare. Então, você imagina a briga, uma base fósforo. Imagina a briga que foi colocar isso dentro do Brasil. A gente não tinha máquina para aplicar. Sim. Então, a gente teve que desenvolver a máquina, desenvolver a tecnologia. Eu tinha que chegar para a pessoa e falar, escuta, isso aqui é melhor do que seus 120 quilos padrão ali por hectare. Só que é o seguinte, eu preciso furar a tua máquina... colocar um equipamento em cima, adaptar, porque eu preciso que esse cisquinho caia ali em contato com a tua semente. Então, além de tudo, era em contato com a semente. Essa briga gigantesca me fez perceber duas coisas. A primeira é que existia uma estratégia de número muito grande por trás, porque muitas vezes a gente vê uma região e a gente fala, eu quero pegar 90%, 80%, 100%, e eu não considero um plano de escalonamento e crescimento para essa mesma região. Então, é bom eu chegar num cliente e atender 100% da área dele? Depende. Depende. A gente falou que a gente estuda 5 anos para falar depende, né? Depende. Eu vou conseguir manter essa 100% da área no próximo ano? Considerando todas as oscilações de mercado, considerando todos os preços. Será que não é mais inteligente da minha parte eu escalonar isso daí, ter um crescimento considerável dentro dos próximos 3, 4 safras? Então, essa foi a primeira virada de chave que deu na minha cabeça. Que não é crescer a qualquer custo, né? Exato. E a segunda... E outra, eu precisava que o produto se mantivesse. Claro. E a segundo ponto foi, se em todo lugar eu fazia mesmo treinamento, falava sobre a mesma coisa, por que algumas pessoas tinham um resultado maior e outras não? E isso começou a me chamar muita atenção. Foi daí que veio a questão da essência. Foi daí que eu comecei a entender que quanto mais íntegro, no sentido da pessoa estar completa com ela mesma, com os valores dela, em paz com quem ela era, mais resultados elas me apresentavam no campo. Tinha aquela pessoa que qualquer solução que eu desse, ela iria arrumar um problema. E tinha outra pessoa que qualquer problema me traria uma solução, por perfil de pessoas. E isso, quando acontece numa escala micro, acontece no macro também. Então, quando eu saio desse período e venho para a minha vida aqui de novo fora, eu começo a perceber várias empresas que passam pela mesma dificuldade, e aí nasce o que hoje eu faço nessa consultoria estratégica de entender onde está pisando, como que se planeja, quais são os valores, o que torna um produto viável, o que não torna. Não existe produto ruim no mercado, existe produto mal posicionado. Sim. As empresas estudam anos, investem milhões, então não tem produto ruim. Existe um momento de posicionamento errado. Então, como que eu posso minimizar, talvez, esses fatores para trazer um melhor resultado nesse ponto? E como que a minha equipe influencia nisso? Sim. Então, entre essas duas frentes, eu trabalho mais estratégico, nesse lado mais de consultoria,
E esse trabalho mais olho no olho, seja no processo de mentoria, de conversar com essa pessoa, entender onde ela quer ir, ou nas palestras, que é tipo um tiro de canhão, que você acaba pegando bastante gente ao mesmo tempo, mas falando sobre esses pontos mais sensíveis que te faz refletir um pouquinho a respeito do será que é o mundo mesmo que está contra mim ou sou eu que estou de mal com todo mundo e não estou conseguindo entregar aquilo que eu preciso? Mas o peixe não sobe em árvore. Então, será que eu estou no lugar certo? Se eu estou no lugar que eu posso fazer aquilo que eu tenho que fazer? Legal. Cara, e isso... a gente várias vezes fala sobre o papel de mentores, né? Dentro da nossa vida, assim. Gravava há pouco com Maria Ângela e ela me trouxe ali 2 mentores da vida dela que foram extremamente importantes, 2 mentoras, inclusive, né? Pouca gente, a avó dela e a Joana do Berainer, né? Pouca gente que foi mentora dela. Mas você vê o quanto é importante ou um estímulo, né? Uma pergunta, que muitas vezes você faz uma pergunta que pega a pessoa, né? Sim. E você ensinar isso, ou eu digo, não é ensinar, mas como se posicionar e tudo mais, isso é um baita diferencial, né, Tassi? Primeiro, é engraçado que a gente brinca que a sabedoria vem por um lugar estranho no nosso corpo, um orifício mais para baixo, que quanto mais você toma, mais sábio você fica, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para você entender quando você vai direcionar alguém é que você vai ser testado em todas as esferas da sua vida. Sim, legal. Você vai ter que peitar muita coisa para entender aquilo dali. E não tem uma receita pronta. Então, eu não acredito muito nessas mentorias em grupo, sabe? Sim. Você compra ali 20, 30 pessoas, porque cada ser humano é único. Cada indivíduo é muito particular dentro do universo dele, né? Claro. E quando você consegue entender que você também precisa de orientação, o teu jogo muda. Você entrevistou uma das minhas mentoras. Isso. Foi a Gleice. A Gleice Lopes, né? Ele falando de comércio exterior. A Gleice foi uma pessoa que sempre esteve na minha direção. Falando, e quando apertava, eu ligava para ela e fora ali o nosso próprio círculo. Pai, mãe, entre outros pontos que a gente pode conversar. Você foi meu mentor também, Verdade, e no para alguns assuntos assim. ainda Então a gente não faz nada sozinho. Né? Esse é um ponto talvez que também mudou nesses últimos 5 anos. Aquela legal. Força de vou fazer porque tudo, eu vou conquistar sou foda porque eu sou foda. Que querendo ou não é uma forma de autopreservação que muitas vezes a gente cria dentro do nosso mercado. Talvez mulheres sintam mais isso. A gente tem que peitar mais essa frente de se posicionar como capaz de fazer tudo. E depois, com o tempo, você percebe que você pode fazer isso de uma forma coletiva. Sim, claro. E que faz mais sentido. E você vai aprendendo com mais pessoas e isso vai te fortalecendo também. Sim. Você sabe que eu aprendi isso com a corrida, né? A corrida me ensinou, cara, que não dá pra fazer tudo sozinho. Né? Eu sempre quis, por exemplo, eu sempre quis fazer tudo sozinho. Eu aprendi a tocar violão sozinho, eu aprendi a correr sozinho, aprendi a fazer tudo sozinho. Aí daqui a pouco eu falo assim, porra, tem gente que sabe mais do que a gente, né? Exato. E você pode cortar um caminho que você ia demorar 10 anos pra chegar, você pode chegar em 5. O jiu-jitsu é uma máquina fantástica disso, né? Também, verdade, você é jiu-jiteira, né? Jiu-jiteira. Cheguei na faixa preta, aquela época eu tava tentando ela ainda. É verdade, mais uma coisa que mudou, agora eu já sou faixa preta. E chegar na faixa preta foi bem emblemático nesse sentido. Porque teve um dia que eu lembro que eu tava treinando assim, eu parei, olhei, tudo colorida pra um lado, e olhei pro outro lado, tinha mais preta que colorida. Falei, cara, eu só sou mais uma, olha o tanto de coisa que eu ainda tenho que treinar e competir e evoluir. E deu aquela baixada, sabe a famosa bolinha? Que você pega a bolinha, baixa ela no lugar, assim. Você fala, cara, se eu parar de lutar e começar a aprender... Faixa branca de novo. E se eu me colocar nesse lugar de novo, de aprendizado, quantas coisas interessantes. Partindo do princípio que eu já sei menos. Eu sei, mas sempre vai ter alguém que sabe mais. Então eu não posso aproveitar disso do que ao invés de tentar provar o tempo inteiro que eu tô certa, que eu sou foda ou qualquer outra coisa do gênero. Isso mudou bastante também, né? Legal. E cara, na época que a gente conversou, você ainda não... conversou um pouco disso que você tá fazendo agora e tal, mas teve um projeto nesse meio do caminho, né, que a gente trocou bastante ideia na época, enfim, que é o Riders, né, cara? Sim. Conta um pouco aí do aprendizado que você teve dentro desse processo, né, porque são projetos, a gente entra com todo o gás, muitas vezes, em projetos, e eles podem dar certo, como deu, né, mas chega um momento que você precisa tomar decisões, né? Como que foi esse processo aí? Como foi o aprendizado, cara, desse negócio? Porque é uma ideia muito interessante. Até acho que o Maélio, né? Maélio que fez, né? Também. Quem estava na nossa mentoria junto e tal. Maélio foi um rider lá com a gente. Isso aí.
Bom, a Riders nasce de uma inquietação minha, que ainda na época ali de multinacional, eu nunca entendia por que a gente vai procurar tanta coisa fora, sendo que a gente tem tanta coisa boa dentro do Brasil, no que diz respeito a turismo de bonificação para empresas. Leva para PBR Las Vegas, que é incrível, mas nós também temos as competições aqui que mandam os campeões mundiais para lá, Sim. que formam a base dos campeões mundiais. Enfim, visita vários, vai para as empresas de tecnologia lá, faz várias coisas na gringa. E eu ficava, cara, mas existe um negócio aqui dentro do Brasil, por que a gente não faz, não vai? E detalhe... Que é um case, né, mundial. Eu nunca tinha pisado na festa do peão quando eu montei a Riders. Isso é um ponto para que fique bem claro. O que eu tinha de bastidor e muita experiência era da Feira Agropecuária aqui em Londrina. E lembra que eu falei que o que acontece no micro acontece no macro? Sim. Então eu falei, cara, feira é feira em qualquer lugar, boi é boi em qualquer lugar, gente é gente. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A dinâmica do rodeio é a mesma em qualquer Sim. lugar, dependendo das proporções. E eu tinha essa vontade de que mais empresários pudessem conhecer o que acontece ali. Porque montaria em touro é uma coisa maluca. O cara tá com uma costela quebrada e tá em cima num bicho que, se errar o pulo, mata ele. Assim, é uma adrenalina. A gente fala que o agro é o mercado mais radical do mundo, né? Justamente por isso, por tudo que deriva. E o rodeio é o único esporte que é derivado real das ações dentro de uma fazenda. É o rodeio completo. Tudo que acontece no rodeio completo existe dentro de uma fazenda de lida pecuária. Então eu tinha essa paixão. Falei, legal. As pessoas precisam entender o rodeio de uma outra forma. Bem na época que nasceu um aplicativo, não lembro, era tipo um aplicativo que a gente só conversava por áudio, não lembro o nome dele, foi na pandemia ali também, uma loucura ali. Parecia um canal de rádio que todo mundo entrava e conversava. E numa dessas eu acabei cruzando o Cavaleiro das Américas, o Felipe Mazetti, numa dessas salas. Clubhouse era o nome do negócio. Clubhouse, é isso aí. E a gente começou a conversar. E ele é um cara excepcional pela vivência já esteve que ele aqui tem. também. É muito bom. Um ser humano que não tem, né, como falar a respeito. Compartilhei a ideia com ele, ele me conectou com outro, que me conectou com outro, e de repente, o que eu vinha fazendo ali dos cursos, do Deriva Essência, eu falei, cara, é a hora que o cavalo encilhado passou, eu falei, eu tenho que montar, que ou eu coloco esse projeto para funcionar agora ou eu não coloco mais. E nós fomos a Barretos. Primeira vez que eu pisei naquela arena, eu tava operada do joelho e manca, eu não consegui descer a escadaria do buracão, não tinha meio de eu entrar na arena. Então a primeira vez que eu fui pra lá, ainda na pandemia, eu tive que ver de cima. Não. Falei, cara, imagina, apaixonada em rodeio, não podia entrar na arena. O negócio foi... E ali, tava na presidência do Jerominho, aí depois teve uma presidência do Hussein no meio, voltou pro Jerominho, agora, né, pra essa de aniversário dos independentes. E ele... também um cara que é visionário, fora da curva, ali abraçou o projeto, entendeu o que a gente estava fazendo. O que consistia? Era levar a experiência do rodeio para dentro do digital, através de módulos que simulassem, em forma de metáfora, o dia a dia de uma empresa com o que a gente vive no dia a dia de um rodeio. Então ele era dividido ali em marketing, comunicação, financeiro, tudo que fazia a festa funcionar. A gente dividia em módulos de analogia, para que um empresário pudesse aprender. Então a gente tinha um curso digital chamado Segredos de Barretos, e até foi muito legal, teve uma ação publicitária que a gente fez no banheiro, assim, com um QR Code, e era um formato fálico o negócio, e a gente colocou assim, a gente sabe o tamanho dos que fazem sucesso. Aí na hora que a pessoa ali, o QR Code era a maior festa da América Latina, então teve muita coisa que a gente teve liberdade de fazer ali, de brincar, né, de entender, e... com o respeito que a história de fato merece, né? É todo mundo voluntário ali dentro, ninguém ganha R$1 para estar ali. São médicos, advogados, engenheiros que fazem aquele negócio acontecer. A gente que gosta, né? E era isso que a gente queria mostrar. Então, além do digital, depois eles poderiam viver uma imersão presencial com a gente lá dentro do rodeio. Então, eles conheciam Barretos como ninguém conhece. Ia conversar com quem faz, ia conversar com o veterinário responsável, entrava na casa dos peões, né, que é a casa dos gigantes, que eles chamam lá, via onde os peões estão se preparando para montar, ia no fundo do brete, entendia o que estava acontecendo, entrava naquela arena, via por uma outra perspectiva de bastidor. E que esse era o convite, porque muitas vezes a gente, ainda como dono, como sócio, como funcionário, o que quer que seja, a gente esquece de olhar dentro do bastidor da empresa.
está tão preocupado com aquilo que a gente mostra de palco, com números, com resultados, com qualquer outra coisa, que a gente não se convida a dar essa volta pelos fundos, sabe? Lembrar Sim. daquilo que fez começar, lembrar daquela paixão. E foi um projeto que a gente tocou por 3 anos. Foi incrível as três edições que aconteceram. E justamente esse momento que a gente percebe, olha, acho que agora chega um ponto da vida que cada um precisa dar energia e atenção para um outro determinado ponto ali, o projeto. E assim, ela não dá para falar que acabou, que não, tá ali em stand-by, quem sabe em algum momento a gente monta um touro de novo e, e vai pra cima. Mas melhor do que saber a hora de começar, também é saber a hora de dar um tempo e voltar talvez mais forte, enfim, tem uma série de coisas que vão acontecer nesse período. Acho que ela contribuiu com o que ela precisava, que era levar essa cultura do rodeio para mais pessoas. Sim. E poder fortalecer o trabalho brilhante que os independentes fazem lá há muito tempo, principalmente com o Hospital de Câncer de Barretos, que depende tanto dessa instituição. Então, ela cumpriu o que ela precisava para aquele momento e quem sabe em alguma outra oportunidade ela volta também mais madura, né, para um outro período. Legal, cara. Bom, então tem muita coisa aí que aconteceu, né? E eu queria que você falasse. Você já falou um pouquinho ali no início desse posicionamento, né? Da essência, enfim, todas as questões que envolvem o seu trabalho, né? E de alguma maneira, assim, dentro do agro, que é um setor super tradicional, né? Como que tem sido a aceitação, será que eu posso dizer, desse tipo de trabalho? E quem que normalmente procura você, assim? Quando eu saio, se eu tirar o zoom e esquecer que eu tô dentro do agro e olhar de novo que eu estou lidando com pessoas, Sim. eu vou entender que elas têm anseios, que elas têm dificuldades, ansiedades e tudo mais. Talvez mais mascaradas, porque justamente estamos num setor onde a força, a virilidade, a resiliência, a fé, entre tantos outros pontos, são valores que se mantêm, que são enaltecidos todos os dias. E isso, às vezes, nos dá um pezinho atrás de procurar ajuda ou de falar mais a respeito daquilo que a gente realmente sente. Mas sabe aquela conversa de boteco, quando você sente a pessoa pode... A frase clássica, vou tirar o crachá? Sim. Tira o crachá e a pessoa conversa como ser humano. Então, tem pessoas dos mais diferentes perfis que vêm conversar comigo, que são executivos de multinacional, ou que são empreendedores, ou que são estudantes. Mas o grande ponto em comum é aquela pessoa que sente que chegou um momento que ela precisa fazer mais da vida dela. Eu tive essa virada, né? Foi uma viagem de Curitiba a Londrina, que eu cheguei em Londrina, desliguei o carro e eu não lembrava a estrada, o que eu tinha feito. Tava só maquinando. O burnout batendo ali, igual batendo biela, né? Tava dobrando o trem ali. Falei, cara, eu vou morrer. Eu tive a nítida sensação, falei, vou morrer. E ali eu comecei a me questionar, falei, a minha vida tem que ter mais. Eu acho que Deus nos brinda com tantos dons, com tantas possibilidades, que se não fosse para você experimentar o mundo, você não precisaria ter 2 olhos para enxergar tanta coisa, 2 ouvidos para ouvir e aprender tanta coisa. Aí ele caprichou em dar uma boca só, pra você medir o que você tem que falar por aí. Isso o cara foi muito bom em fazer. Podia ter melhorado o joelho, mas isso aí é uma questão mais pra frente. Se até o Ronaldo sofreu com o joelho, quem dirá nós? E aí você começa a entender esses pontos de que se tenho tanta coisa que eu posso experienciar, e eu estou numa experiência, né, nós estamos numa passagem de experiência física aqui, por que eu tenho que ficar tão travado dentro de uma única coisa? Às vezes até quando a gente se forma, por exemplo, formei, você é melhorista genético. E aí se você não consegue fazer carreira dentro da genética, você fica frustrado porque você queria. Só que quantas matérias você estudou na faculdade? Você fez na nutrição animal. Sim. Eu fui para químico e eu queria ter feito na nutrição animal. Meu mestrado é em bem-estar animal. Eu queria ter ido para esse lado. E eu não, inclusive, um pouco da Riders foi por isso, porque eu queria ter defendido animal de rodeio no meu mestrado e eu tive que mexer com vaca de leite, igualzinho. Alisar um chifre, alisar um teto. Mesma coisa. Mesma proporção de bicho. Então, quantas coisas às vezes você quer fazer, mas a vida vai te levando sutilmente para outros caminhos. E todo mundo que vive um momento que a pessoa dá um despertar, não sei o que acontece. Se é um raio que cai, uma cabeça que fala, olha, eu quero mais da minha vida. Geralmente é quando essa pessoa conversa ali comigo ou se identifica com o tipo de fala que eu tenho. Uhum. Algumas semanas atrás eu estava pelo Sebrae, em Cascavel, na Feira do Empreendedor. Fui falar sobre o poder da essência na era digital.
E uma frase que eu usei lá que o pessoal ficou me olhando, eu falei, cara, a gente tem tanto medo de morrer, medo da morte e medo de ficar pobre, os dois medos que mais travam as pessoas, é fato. Sim. E falar em público. Mas quantas mortes a gente deseja todo dia? Ó, a gente torce pelo fim do dia, o fim do treino, o fim das contas, o fim do expediente. São vários fins que, pra quê você vai viver pensando em tanto fim? Uhum. Pra que ficar mais tempo aqui se for pra você só pensar nas finitudes, né? Sim. E não em todo o restante que tem. E aí é onde a gente começa a provocar com alguns pensamentos. E, cara, dentro desse universo, igual você falou, pessoas são pessoas em qualquer lugar, né? Falamos sempre aqui no Agro Resenha sobre isso, né? Mas dentro do agro, querendo ou não, né, Tassi, a gente tem... antigamente eu acho que era mais padronizado, né? Tinha um perfil mais homens, um perfil, né, que você olhava e é isso, né? E aí, com o tempo foi passando, mulheres foram chegando, gente de toda a estirpe, coisas, né, e gêneros, enfim, e foi ficando complexo o negócio, né? Eu como gestor, ou você como gestora, lidar com essa diversidade não é um negócio tão simples assim, né, cara? E as pessoas têm anseios, como você falou, né? Todo mundo quer ter sucesso no que faz, mas eu queria que você falasse um pouco também sobre como lidar, sabe, com isso, não no sentido só do gestor em relação àquilo, mas também da pessoa em relação ao que ela faz, sabe? Eu acho que isso você pode trazer pra gente uma coisa muito legal. Sim. Aí. É uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é interessante, porque no agro a gente defende biodiversidade para produção. Exatamente. Né? A gente quer um solo biodiverso, a gente quer um ecossistema que funcione, mas quando a gente sai da atmosfera, micro-organismos, e vem para humana, a gente se bate. E é muito engraçado isso, porque deveria partir pelo mesmo ponto. O princípio, teoricamente, era o mesmo. A natureza é a melhor escola que a gente pode ter. Se a gente observar ela, todo mundo vive, cada um na sua função e todo mundo coexiste. É isso aí. Se a gente trouxesse para o âmbito humano, seria mais ou menos a mesma coisa. Existem dois pontos que batem muito forte, que é a questão de como que eu posso ser aprovado e reconhecido. Eu quero pertencer. E às vezes nessa ânsia de pertencer, a gente acaba se permitindo passar por cima de alguns valores ou tentar se adequar a uma coisa que você não é, para que alguém possa te aceitar dentro daquilo ali. Porque como você falou, nós tínhamos um estereótipo pré-definido do agronegócio. Até por uma questão lógica. Eu formei em 2011 e nós éramos em 9 mulheres. Vai numa turma de agronomia agora. Então, meu diploma era engenheiro agrônomo. Meu diploma original. Então a gente vai agora, é normal você ter mais mulheres. Sim. Só que é normal também que eu pegue e veja que tem muito mais engenheiro agrônomo trabalhando do que engenheira agrônoma. Não só porque tem as dificuldades, mas porque historicamente se formaram mais pessoas. Claro. Então, quando eu vou buscar essa aceitação, eu preciso entender, ela é uma necessidade de quem? É de fato, o mercado precisa que eu me posicione, que eu fale mais grosso, que eu aperte uma mão mais forte, ou eu preciso disso como uma forma de proteção, de certa forma, para que eu entenda que eu posso fazer aquilo ali também. Sabe, criar uma armadura, igual um porquinho espinho. Aí na hora que você vira de barriguinha é fofinho, mas de costas tem que ser grande. Então, penso que o primeiro ponto é entender o que disso é meu. Como se fosse uma mochila que você enfia nas costas e você vai carregando bagagem, que você não sabe de onde vem. Teu nome foi você que escolheu? Negativo. Da primeira escola? Muito menos. Primeira casa que você morou? Não. Os teus primeiros amiguinhos você escolheu? Também não, porque você estava enfiado no meio ali. No meio. Então, várias coisas da nossa vida não foram escolhas nossas. E quando a gente começa a se tocar do que a gente pode escolher, a gente fica perdido. Abre a Netflix, é tanto filme que você não sabe o que você quer assistir. A partir do ponto de objetivo, eu quero algum filme de ação que tenha tal e tal enredo, ajuda, a mesma coisa na nossa vida. Então, quando eu chego no mercado de trabalho e tem tantas oportunidades, tantas pessoas me avaliando, e se eu não sou seguro de quem eu sou, eu vou me perder nisso daí. E aí, qualquer grito, qualquer palavra mais forte... Eu tinha uma dificuldade enorme de ser chamada de Tassiana, porque minha mãe me chamava assim quando estava brava comigo. E era soletrando ainda, Tassiana, eu aprendi assim meu nome. Então, quando alguém falava Tassiana, eu falava, Tassiana por quê? O que eu fiz?
E isso me colocava numa posição de estar pronta, de defesa ali para qualquer coisa. Aí qualquer pessoa que olhava para mim falava, tá rosnando por quê? Sabe? A pessoa só tava me olhando. Mas eu tava rosnando pro mundo. Então esse primeiro ponto foi de encontrar esse eixo em mim. O que de fato é, o que de fato não é, o que é verdade. Por exemplo, Tassiana, tua voz é grossa, hein? Tá mentindo? Pô, não tá mentindo. A minha voz de fato é grossa. Então por que eu vou me incomodar com esse tipo de comentário? Quando você entende o que é teu de fato, você acalma um pouquinho o seu coração. É muito mais sobre você do que sobre o outro, né? E no ponto do gestor, eu preciso entender que cada pessoa que chega até a mim tem uma bagagem de vida completamente diferente do que eu tenho. Ela não é um modelo, ela não é uma cópia, ela não é uma inteligência artificial que eu educo do jeito que eu quero. Ela tem os traumas dela, ela tem aquilo que doeu nela, ela tem uma bagagem de vida. Tem coisas, às vezes, que a gente fala que pra você pode não doer. Eu posso falar pra qualquer outra pessoa que tá aqui ao nosso redor e falar, pô, pegou pesado. E é a mesma fala, mas porque aquela pessoa tem uma memória em relação àquilo dali. Então, o gestor também tem que se colocar nesse lugar de que eu não sou o centro do mundo e entender que um líder tá ali pra servir e não pra cobrar. Agora, se ele der o exemplo, tudo bem, ele pode cobrar pelo exemplo. Sim. Mas ele tá ali pra servir e ter essa afinidade de entender que o que a pessoa carrega pode também ser um bom conjunto de coisas que possam somar naquilo que ele está fazendo. Um ponto de vista que é diferente não é ruim. Sim. Pode ser uma boa forma de somar. Só é diferente daquilo que você está acostumado. Claro. E, Otávio, você comentou comigo, cara, antes da gente gravar, que a gente tenta fugir das coisas, mas as coisas voltam para nós, né? Sim. E há um tempo você tá nesse lance, some um pouquinho, volta mas se fosse assim, cara, comunicação é um bagulho que toda hora bate na minha porta e pá. Sim. E aí nessa, né, você tá sendo até mestre de cerimônias em eventos, né, da palestra também, né? Sim. Além de todo o trabalho de marketing e posicionamento, né, do Essência que você tem também junto com outras pessoas. Qual que é a mensagem, cara? Qual que é a mensagem? Porque assim, todo comunicador tem alguma coisa que ele quer passar, né? Eu, como comunicador, eu quero passar uma ideia de que existem pessoas igual a você, pessoas igual a Mariângela, pessoas de diversas áreas que estão no nosso negócio e que têm histórias maravilhosas. Sim. Né? Qual que é a sua mensagem, velho? A minha mensagem é o que eu defendo. Somente a Essência conecta. Isso é o que eu vou defender. Por quê? Eu sou uma pessoa que veio criada de Bela Vista do Paraíso, Beautiful View of Paradise, aqui do ladinho. Nós estamos a 40 quilômetros de Bela Vista do Paraíso. É uma criança de interior, criada sem muitas ambições, exceto estude, seja alguém na vida, case, tenha um bom emprego. E eu fiz essa roda do rato, né? Fiz tudo isso. Casei, tive meus 2 filhos, tive meu casalzinho de gêmeos. Tive gerência de multinacional, computador, carro, cartão infinito. O kit, né? O kit. Mas não tinha paz, cara. Não era uma coisa que preenchia meu coração. E eu passei a minha vida... Por que a minha briga com a comunicação? Porque eu passei a minha vida escutando chacota sobre a minha voz, porque sempre foi grossa. Eu nunca fui uma criança muito feminina, não gostava de brincar de boneca, não gostava de vestidinho. Você tem até uma palestra, né? Tenho, que eu falo sobre Meu Mundo na Cor-de-Rosa, exatamente sobre isso. Eu brinquei com vocês antes de gravar aqui na faculdade, eu parecia o Woody, porque a Jessie era muito feminina, né? Igualzinho o Woody, mascando fumo, cuspindo no chão. Então era uma coisa muito bruta, assim. E eu usava minha voz muito como defesa, muito para rebater comentários ou críticas, porque era aquelas brincadeiras saudáveis da década de 90. Ah, Maria João, voz de trovão. Eu abria a boca, o povo fazia assim no ouvido, tipo, tinha tremido. Então eram umas coisas pesadas. Eu falava, cara, quem vai querer me ouvir? Ninguém vai querer me ouvir. E depois de um período eu fui ensinada que eu não podia falar também, porque nós ainda vivemos um momento muito delicado de mundo para todas as pessoas que são de alguma minoria. No meu caso, minha minoria é pertencer ali como LGBT. Agora é LGBTQIA+, né? Tem um monte de letra. Enfim, aí, coisa. De alfabeto inteiro quase, se encontrando nesse ponto. E era como assim, uma pessoa como você não vai ter futuro. Ou a família falando o que vão falar de mim. A primeira preocupação da minha mãe foi essa, o que vão falar de mim. Eu tenho uma irmã falecida. E teve um momento que eu escutei, por que Deus levou a sua irmã e deixou você?
Então, sabe, é pesado. Quando meus filhos vieram, tiveram pessoas que... Meus filhos têm 2 mães, né? Então, quando meus filhos vieram, tiveram pessoas que falaram assim, seus filhos são um pecado encarnado, eles não deveriam existir. Oh, são 2 crianças, eles não têm culpa de absolutamente nada, saudáveis, né? Educados pra caramba. Meu filho chega em mim e pede benção. Tem muito filho aí muito. que não nem respeita pai e mãe, entendeu? Então, algumas coisas que as pessoas confundem um pouquinho, acham que a gente é filho de chocadeira. Que você não teve berço, que você não tem educação, que você não tem princípios, que você não tem valores. Mas por tudo isso, a minha voz era calada. E, para quem acredita, eu sou aquariano, penso meio fora da casa. E eu escutava o povo falando assim, não, você está sempre viajando nas ideias. A própria Riders foi uma... Ela falou, você tá maluca, né, do que você tá pensando? E depois a maluca virava visionária. Né? Sempre foi... Normal, né? Sempre foi assim. E, então, muita gente falava que eu não podia falar. Só que quando eu comecei a falar e a trazer outros tipos de pensamento, falar sobre essência, falar sobre espiritualidade, falar sobre pessoa, falar sobre diferenças, de uma forma que eu não tô aqui para que alguém engula alguma coisa, eu não tô aqui para levantar uma bandeira, eu sou a minha bandeira, eu tô viva. Isso já é um movimento. Assim como você teve que fazer várias mudanças na sua carreira para chegar até aqui, cada pessoa tem a sua dor. Cada um. A diferença é que a dor de algumas pessoas é julgada por várias, e as outras não, as outras são acolhidas. Mas todo mundo tem o seu ponto. Então quando eu comecei a trazer mais esse olhar de mais sensibilidade, as portas se abriram muito mais para mim. Deixando aquele estereótipo. Deixando aquela pessoa dura que estava pretendendo. Obviamente que em alguns lugares eu ainda tenho uma postura de... Talvez não mais depois desse episódio. A gente nunca sabe o alcance. Mas aqui era uma defesa, né, cara? E tem coisas que só vêm com a maturidade, né, Tassi? E é o meu sagrado também, né, Paulo? Nem todo mundo precisa entrar na... Você não convida qualquer pessoa pra dentro da sua casa. Não, de forma alguma. E o nosso coração é a mesma coisa. Então, aquilo que é sagrado pra você, você tem que tomar cuidado com quem entra e o que a pessoa vai fazer. Exatamente. Com aquilo dali. E isso foi... Por que eu defendo que é somente a essência conecta? Porque quando eu comecei a deixar a minha essência aparecer mais, as pontes foram acontecendo. Melhor. Então, o meu papel como comunicadora, mais além de defender se tem hormônio ou se não tem, se o agrotóxico é liberado ou se não é. É porque as pessoas confundem como sendo só isso. Exatamente, porque isso é a minha formação, mas meu papel é dar voz para o que está por trás também. Quem são as pessoas? Os vários protagonistas que estão ali todos os dias, existindo e fazendo a sua história. Então essa é a minha função na comunicação. Levar alegria, talvez. É isso aí, cara. Sabia que ia dar um bom episódio. Eu falei assim, eu vou pra Londrina. A gente tentou gravar lá na AgriShow, né? Não deu certo. Eu falei, não, dessa vez nós vamos, porque... Pra esquentar o coração nesse dia frio. Exatamente, estamos precisando, cara. Mas muito legal, cara. Assim, primeiro... Obrigado, né, por você ter destinado um tempo do seu dia aqui para trocar essa ideia com a gente. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com a sua história, vai entender também, né, porque é um processo, né, Tassi? Sim. Não foi da noite pro dia que você tirou aquele estereótipo da garota torrona e que precisava enfrentar todo mundo para aceitar isso e trazer uma mensagem, né, que de fato vai mudar a vida de alguém. A gente sabe que esse bichinho aqui tem poder pra caramba, né? Acho que a maior ferramenta do mundo é o amor, Paulo. É isso aí. Independente, sabe? E hoje, como mãe, eu falo, né? Às vezes a gente escuta tanta grosseria de pais e mães em relação a filhos, enfim, que hoje eu não consigo me imaginar sem meus filhos. Então, qualquer frase do gênero de preferiria que você não existisse, é inconcebível para mim. Sentido, né? Eu acho que qualquer pai ou mãe que se coloque nesse lugar também de entender que há muita coisa da boca para fora, porque na prática ninguém quer estar sem o filho ou sem a filha por perto, muda o mundo. Claro. E para mim é isso, uma ferramenta o amor é uma ferramenta de trabalho poderosa para todos nós, seja fora no agro ou fora. Né? São pessoas. Gente, né? Muito bom, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Espero que você aí que ouviu ou assistiu esse episódio tire, né, lições interessantes aqui da nossa conversa. E parabéns aí pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito aí. Foram 4 anos, daqui 4 anos a gente conversa de novo. Quem sabe, né? Igual a Copa do Mundo. Cada 4 anos a gente renova. Muito bom, obrigado você pelo convite, Paulo, e vida longa ao AgroResenha. Pra nós. E conta pra nós aí, como que quem tá ouvindo, escutando
Ouvindo e escutando é ótimo. Maravilhoso. Né, Maravilhoso. Mas tem diferença. Tem diferença. Mas, enfim, quem tá ouvindo ou assistindo pode acompanhar o seu trabalho. Através do Instagram, acho que é a parte mais fácil, @Tassi Reis, THACI Reis. E o Papo de Reis, hein, meu? Vai sair, vai vir agora pro segundo semestre, justamente com essas provocações eu preciso ter cases importantes cases aí mentorados. dos meus mentorados. O Papo de cara. Reis é um projeto que você sabe que faz tempo que tá dentro do forno. Ó. E que várias vezes ele veio para sair e esbarrou nisso de novo de será que vão ouvir, né? Por várias coisas que ele pretende trazer. Mas ele vai vir também com uma parte física aqui em Londrina, que vai ser interessante. E vai vir coisas. Vão vir coisas boas. Aguarde. Meu mentor vai ser convocado. Muito bom. Eu não lembro se na época que a gente gravou eu já fazia o quiz. Eu acho que eu já fazia, já né? Fazia o quiz. Já fazia. Ou de frente com o Paulo. De frente com o Paulo dessa manhã. Manhã. Mas vamos lá, vai. Mais uma vez. Em 4 anos as coisas mudam às vezes. Não Talvez, é? Vamos lá. Vou te fazer as perguntas e você responde a primeira coisa que vier. Eu acho que na sua época não tinha uma pergunta, que era do livro. Mas vamos chegar lá. Qual que é a sua música antiga predileta? A música continua a mesma, Stand Outside the Fire. Essa não muda. Essa não muda. E qual foi o lugar mais legal que você visitou aí ao longo desses últimos anos, cara? Cara, eu fiquei maravilhado. Acho que foi o mesmo lugar. Eu devo ter respondido isso, a mesma coisa. Que foi ali... A região de Petrolina. Foi mesmo. Acho que foi isso aí mesmo. Eu acho que isso ainda aí. Já rodei lá pra caramba em vários lugares, mas ainda é o lugar que mais me marcou até aqui. E na cozinha? Qual que é a especialidade? Carnes. Sou fã de um churrasco bem feito. Mas isso aí... Do ponto pro menos. Essa é das minhas. O boi não pode morrer à toa, né? Vai morrer à toa, caralho. Aquela sola de sapato do cacete lá não pode. Agora, indica pra gente um livro que de alguma maneira te ajudou e que você pode compartilhar com a gente. Cara, tem livro, um trem que é difícil falar um de primeira. É difícil. Porque vem 500, muitos livros. Mas acho que o mais recente foi O Efeito Sombra. É um livro interessante que traz um pouquinho sobre essas questões daquilo que a gente tenta não dar luz, mas que é necessário para que a gente evolua. Muito bom, muito bom. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, com 4 anos a mais de experiência, qual que é o melhor conselho que você se daria? Já estamos mais perto dos ENTA do que dos INTA, viu? Beba água. Não. Use falar, rapaz, fica firme que o negócio vai ser maluco. Mas uma coisa que eu falo para as crianças desde já é faça a sua mala pensando naquilo que você aguenta carregar. Carregue só a sua bagagem, né? E isso não é sobre mala. Então, seria esse o conselho. Muito bom. Veja só aquilo que você aguenta carregar e se preocupa em levar só isso. Muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui pelo YouTube, cara, tenho certeza que você adorou essa conversa minha com a Tassi, afinal você está aqui até agora. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha, ele cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon, cara, qualquer um você vai encontrar a gente. E tem no YouTube também, agora em vídeo, cara. Tá? Eu lutei, mas agora a gente tem vídeo também. Porque se eu te encontro, Paulo, não adianta. Você vê, você vai lá. E acompanhe também os outros podcasts da casa. A gente tem o Baseado em Fatos Rurais, né? Que amei esse nome. Primeiro podcast de storytelling do agronegócio. Estou fazendo um episódio que tem a ver com Londrina, hein? Estou produzindo ele, em breve estará. Eu tô fazendo o baseado igual o Escriba Café. Eu solto quando dá, entendeu? A pessoa tá em outro nível de evolução espiritual na vida. Quando eu quiser, eu quando faço. Dá, eu solto. Né? E também tem o Brasil que Produz, que é a nossa série itinerante, que nós visitamos produtores rurais aí no nosso querido Brasil, que produz. Então a ideia é a gente levar esses conteúdos também. E tem os outros podcasts, o da Lígia Pedrinho, o Agro em Pauta, tem o Agritech também do Lucas Ordonho. Então acompanhe todos aqui no feed do AgroResenha. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, todo lugar é AgroResenha. E entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, www.agroresenha.com.br.
e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar a sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois. E em tempo, quero agradecer ao meu amigo Koichi Komura, que liberou esse espaço aqui pra gente, o podcast mais raiz que você vai assistir ou ouvir, porque nós estamos gravando aqui dentro de uma loja agropecuária, com tudo que tem numa loja agropecuária. Eu sempre quis fazer isso, então hoje realizei mais um sonho podcastal aqui, tá certo? Tassi, mais uma vez, sempre finalizo os episódios com aquela frase que você sabe muito bem, né? Se chover não precisa molhar a horta, não. Muito obrigado. Com risco de geada, melhor não molhar mesmo. Melhor não. Obrigado a você, Paulo. Isso aí, cara. Valeu.